Brasil.news, Brasil 256. Peço aqui com todo o carinho do mundo que se inscreva e compartilhe, dê aquele like, é muito importante o seu compartilhamento. Lembrando que nós temos live nesse canal toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Tá um pouco... Então vão se inscrevendo, compartilhando, dando aquele like. Eu vou acender mais uma luz aqui para ficar melhor aqui. É muito importante o seu compartilhamento. Obrigado aos inscritos, obrigado às pessoas que nos seguem nas nossas redes sociais. É muito importante e seja muito bem-vindo. Sejam muito bem-vindos, ok? Obrigado aos inscritos, obrigado às pessoas que nos seguem nas nossas redes sociais. Estou falando com o microfone aqui do lado aqui. Então, meus amigos, se inscreva, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Muito obrigado aos inscritos, muito obrigado às pessoas que nos seguem nas nossas redes sociais. Gente, se tiver algum som, não estou sem retorno nenhum aqui. Se tiver algum som que não esteja saindo aí, me avise. Aí as pessoas que estão assistindo aí, se tiver alguma coisa que não está saindo som aí, até porque eu estou aqui, eu estou sem retorno nenhum. Tá ok, meus amigos? Então, inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Seu compartilhamento, live nesses canais, toda segunda, quartas e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, senta o dedo no like e compartilhe nossos vídeos. Gente, tem vídeo novo todo dia nesse canal aqui. Se o vídeo às vezes não sai de manhã, mas com certeza sai à tarde. É muito importante você que veja nosso vídeo, comente, dê seu comentário lá nos vídeos, é muito importante. Na descrição do vídeo tem vários outros canais, parceiro nosso, que ajudam o nosso canal. Tá ok, gente? Então inscreva-se, compartilhe, é muito importante. Muito obrigado aos inscritos. Muito obrigado às pessoas que nos seguem nas nossas redes sociais. Tá, gente? Tá tudo na descrição do vídeo. É muito importante que seja muito bem-vindo. Estou me arrumando ainda aqui, mas tá tudo certo. É assim mesmo que a gente faz a live, é assim mesmo. Que vai se arrumando e organizando aqui. Muito obrigado. Sejam muito bem-vindos ao canal Brasil no Ponto News e o Brasil 256, tá ok, gente? Brasil 256 e Brasil no Ponto News. Então inscreva-se, compartilhe. Dê aquele like maroto, estou aguardando o seu like aí. Pode comentar à vontade aí, se inscrevendo, tá vendo? Tem muito vídeo aí para você rever. Tem vídeo antigo, tem vídeo da 2018, tá vendo? Tem vídeo de 2017. Estamos aqui nessa batalha, uma batalha pesada, tá vendo? Pesada, não é fácil não, tá? Mas seria muito mais fácil para nós estar do outro lado. Mas nós somos patriotas, somos patriotas, somos patriotas, somos verde e amarelo e seja muito bem-vindo. Muito obrigado aos inscritos, muito obrigado aos inscritos, muito obrigado às pessoas que nos seguem nas nossas redes sociais. É muito importante o seu compartilhamento e sejam muito bem-vindos a esse canal Brasil no Ponto TV, Brasil no Ponto News e o 256, Brasil 256, tá ok, gente? Inscreva-se, compartilhe. Entra lá no Facebook, gente. Tem uma página nova no Facebook, tá? Tem uma página de negócio nossa lá no Facebook, tá ok? Porque o Facebook agora tá podendo... Você pode monetizar os teus vídeos lá no Facebook também. Em breve estaremos também no Twitter, monetizando lá no Twitter, que se torna muito mais fácil pra gente. Aqui no YouTube é bem meio complicado aqui para monetizar canal. O canal nosso, no Rambo, também tá lá. Falta dar uma organizada lá também, tá vendo? Só as plataformas que nos oferecem aí destaque, tá ok? São mais de 1 milhão de pessoas vendo nossos vídeos, nossas lives. E muito obrigado. Sejam muito bem-vindos, tá ok? Inscreva-se e compartilhe também, olha lá. Se inscreva e compartilhe, dê aquele like, é muito importante. E seja muito bem-vindo a esse canal Brasil no Ponto News e o Brasil 256, tá ok, gente? Esses são os canais que nos seguem nas nossas redes sociais. Tá tudo na descrição do vídeo aí, ó. Inscreva-se, mandar um abraço aqui para Cláudia Costa, amiga da gente aqui, de muitos anos aqui, pessoa que tá viajando, tá? E sempre traz alguma coisa de relevância pra gente aqui. E dia 7 de setembro, tá ok, gente? Você que tá nos vendo aqui 256 e aqui no Brasil no Ponto News, temos um encontro no dia 7 de setembro. Não sei se vai ser um 7 de setembro verde e amarelo ou se vai ser como a Ana Paula falou, todo mundo de preto, tá entendendo? Mas tudo bem, vamos ver como é que vai rolar. Vai ser muito bacana. E dia 7 de setembro, mesmo que seja você, gente, não é incentivar não, mas a gente tem que fazer tipo o pessoal fizeram hoje no Rio Grande do Sul, lá em Belo Horizonte, lá em Rio Grande do Sul hoje.
A senhorazinha com uma plaquinha lá, pequenininha, e escrito Fora Lula, né? E aí o Bolsonaro parou lá para falar com ela. Isso é muito legal, tá entendendo? Às vezes são pequenos detalhes na vida da gente que para chamar a atenção do nosso capitão, que foi homenageado em Brasília. Hoje, lá em Belo Horizonte. Se inscreva, compartilhe e vamos que vamos. Tá ok? Vamos lá. Bebe uma água ali. Muito boa noite, né? A gente vai ajeitar a câmera aqui, ó, a gente precisa aproximar mais a câmera. Estamos acertando aqui ao vivo os últimos detalhes, né, para essa transmissão ao vivo, tanto no canal Brasil no Ponto News, quanto no canal Brasil 256, né? A gente vai acertar essa câmera aqui do Brasil no Ponto News, mas inicialmente eu peço seu like, eu peço seu compartilhamento e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se nesse canal que porventura você estiver assistindo essa transmissão ao vivo, né? Canais, né? No caso aqui é transmissão simultânea, né? Em 2 canais ao mesmo tempo, né? Canais esses que colocam Deus, o bolsonarismo, o conservadorismo, pátria e liberdade em primeiro lugar. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos e vídeos exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta-feira, por volta das 19 horas, no horário de Brasília. E por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, também lembro que no artigo 5º é garantido a liberdade de expressão. Dito isso, vamos aos temas, né? Vamos aos temas desta live do dia 28 de agosto de 2023, agora 19h50 no horário de Brasília, repetindo, 19h50 no horário de Brasília, tá ok? Dito isso, vamos aos temas, mas antes, né, quero lembrar dos canais que se encontram aqui na descrição. Entre eles, Brasil no Ponto TV, o Brasil é Nosso, enfim, Mito Brasil, 100% Brasil, né? Portanto, se inscrevam nos canais que se encontram aqui na descrição. Resumidamente, é isso, tá ok, pessoal? Resumidamente é isso, é importante, né? Até porque a gente retransmite essas transmissões nesses outros canais. Além disso, né, é importante que vocês fiquem atentos a novos conteúdos exclusivos, né? A novos conteúdos exclusivos relacionados à família Bolsonaro, né? Vou falar dessa forma, tá ok? Dito isso, vamos aos temas desta live, desta transmissão ao vivo do dia 28 de agosto de 2023, agora 19h51 no horário de Brasília. Vamos lá. Vamos aqui aos temas, né? Primeiramente, a gente vai falar sobre a resposta do Bolsonaro ao inquérito que tem sido conduzido na PF, tá ok? A gente vai tratar, né, desse assunto com mais precisão assim que a gente formos para o tema, né? Mas, enfim, basicamente é isso. Bolsonaro respondeu ao inquérito na PF, esse será o primeiro tema. Em seguida, Mauro Cid. A gente vai falar aqui sobre Mauro Cid, atualizações, notícias muito importantes, então aguarde até o final. Mauro Cid tem muito a dizer, né? Temos muito a dizer sobre esse assunto, ok? E, por fim, a gente vai falar aqui sobre a CPMI do Rio de Janeiro, né? Temos aqui novidades sobre o assunto. Então, envolvendo inclusive o advogado Bolsonaro, né? Então, é importante que vocês acompanhem essa transmissão ao vivo até o final, para que vocês estejam atualizados sobre o cenário político brasileiro. Enquanto isso, você vai deixando o seu like, vai compartilhando e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se nesse canal que porventura você estiver assistindo essa transmissão ao vivo, tá ok? Dito isso tudo, vamos aqui aos temas, né? Vamos aqui ao primeiro tema, né? Sem mais delongas. Hora Brasília, matéria do Hora Brasília, né? Bolsonaro, urgente, hein? Urgente. Bolsonaro chama de canalice e investigação da PF sobre ocultação de imóveis nos Estados Unidos. Vou ler um trecho dessa matéria até para não passar batido, né? Enfim, a gente sempre preza aqui
pela notícia, pela informação, pela verdade, né? Vamos lá. A Polícia Federal, em parceria com o FBI, intensifica a investigação sobre um suposto esquema que envolvia o presidente Jair Bolsonaro e a acusação oculta, a aquisição, na verdade, oculta de imóveis nos Estados Unidos. As propriedades concentradas em New Jersey e na Flórida, né? Estariam registradas em nomes de aliados, mas seriam na prática para uso de Bolsonaro. Isso aqui é uma suposta, né? Uma suposta acusação contra o presidente Bolsonaro, tá ok? Quero ressaltar isso aqui, tá ok? Os investigadores apontam que, na hipótese explorada, né, pelos agentes, deixa eu aqui fechar uma publicidade aqui. Pelos agentes, os imóveis em nomes de terceiros seriam, na verdade, para usufruto do presidente da República. Tá ok? Então tá aqui, essas aqui são as alegações dos investigadores, né? E Fábio Van Garten, né, secretário de comunicação do governo do presidente Bolsonaro e advogado do mesmo, afirmou desconhecer o assunto, né? O presidente Bolsonaro usou o Twitter para refutar mais essa narrativa, né? E, inclusive, a matéria aqui expõe, né, com clareza, né, a resposta do presidente Bolsonaro quanto a mais esse inquérito envolvendo a Polícia Federal, né, e, logicamente, esse assunto envolvendo os móveis, tá ok? Nos Estados Unidos. Enfim, 19h55, né? Matéria única nesse primeiro tema, tá ok? Enfim, pode mostrar a matéria, em seguida teremos as nossas opiniões iniciais. Seu copo aí. Gente, a matéria é única, tá aqui, ó. Tá aqui no Terra Brasil. Hora Brasília, tá ok, gente? Mandar um grande abraço pro pessoal do Hora Brasília, que sempre manda conteúdos muito bacanas aí. Bota no jornal, a gente vai lá e essas fontes são muito de credibilidade. Tá ok, gente? Matéria única aqui, tá ok? Então inscreva-se e compartilhe. Vamos lá. O que é que a gente fala sobre isso aqui? Vamos lá. A verdade é que eles não acharam nada. A Polícia Federal está completamente fora da realidade. Sobre o acidente, sobre o atentado contra o Bolsonaro, ele não sabe de nada. Não sabe de nada, não viram nada, e por isso fica. Certo? É mais ou menos isso. A Polícia Federal não sabe nada. Sobre aquele negócio do episódio de 2018, lá do Bolsonaro, não sabe nada. Agora, sobre o negócio de imóvel, que está em nome de terceiro, que eles acham, tá vendo, que o imóvel é comprado há alguns anos, Bolsonaro não era nem candidato a presidente da República, o apartamento lá do pai do Mauro Cid já era comprado lá nos Estados Unidos. Aí, eles querem pregar aquela ficha que Bolsonaro é igual o Lula. É isso que eles querem falar. Só que a Polícia Federal ela tem que entender o seguinte, vamos lá. Eles têm o sistema de inteligência deles, tem tudo. Já teve o negócio nada cola no presidente. Nada cola. E vou te falar que teve o negócio da joia, teve o negócio lá do escolar, teve não sei mais do que, teve um negócio de cartão não sei do que, teve não sei... Nada cola no presidente, pelo menos pelo contrário. Ele continua ficando mais forte. Essa é a nossa realidade. Continua ficando mais forte. Certo? O que é que acontece com o presidente Bolsonaro? Ele passou aquele tempo lá na Flórida, a casa não era dele, a casa inclusive era como é o nome dele? Do lutador de boxe lá, do Zezé Aldo, que cedeu a casa para ele ficar lá. Precisava descansar, né, cara? Que aqui o Brasil estava um Deus nos acuda, o cara não tinha paz, o cara foi para lá descansar um pouquinho para melhorar a cabeça e voltar tudo. Agora, eu acho uma idiotice e uma burrice achar que Bolsonaro tiver que ser preso, ele vai ser preso, cara. Acaba com esse negócio na cabeça de vocês. Se Bolsonaro tiver que ser preso, ele vai ser preso, ponto final. É mais ou menos isso. Mas respeite com as coisas. Investigue as coisas, investigue bem. Tá vendo? Não fica jogando no ventilador para ganhar like. Joga no ventilador e vamos ver o que é que acontece. Certo?
Joga no ventilador, vamos ver o que é que acontece. Entendendo? Então a Polícia Federal, me desculpe, a Polícia Federal, a credibilidade é muito pouca da Polícia Federal. Eu lamento muito o que aconteceu com a Polícia Federal, com as nossas Forças Armadas. Eu lamento. Não era para ter acontecido isso. Mas a credibilidade da Polícia Federal hoje é muito pouca. Tudo passa na nossa fronteira. Tudo passa na fronteira. Tudo. Veja o que acontece no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um estado sitiado. Entendeu? Para Rio de Janeiro, por quê? Por uma falta de responsabilidade do governo federal. Gente, só voltando aqui um pouquinho, falando do Rio de Janeiro, que essa cidade é linda e maravilhosa, só que nós temos aqui aquela história do celular, que não vai fazer mal, pode levar que está tranquilo. Foi isso que o atual Larápio falou. Nesse final de semana, só puxando aqui esse final de semana, ficou no sábado, teve um cantor, né? Um cantor que eu não sei quem é. Eu não vejo essas coisas, entendendo? Cantor. Que teve lá, fazendo aniversário lá do Copacabana Palace. Gente, aquilo foi uma vergonha. Agora, eu vi isso aqui através do amigo meu, que estava assistindo televisão e me chamou, pô, cara, vem cá, quero te mostrar isso aqui. Foi mais de 500 pessoas presas por estar roubando em Copacabana, no dia do show. Cadê a segurança do Copacabana? O Cláudio Castro, ele é muito fraco. É um governador extremamente fraco. Fraquíssimo. Eduardo Paes, o prefeito, extremamente fraco. Tá entendendo? Sempre esses caras fazem coisa indevida no Rio de Janeiro. É muito triste a gente ver o Rio de Janeiro caminhando para isso aqui, para isso que acontece. Mais de 500 tal de Franlock lá do cara, sei lá como é o nome do cara. Teve esse show lá em Copacabana, que falaram que ia levar 2 milhões de pessoas, não tem nem 50 mil lá, pessoas lá no negócio. É muito pouquinho, gente. Certo? A chuva também estragou também a festa dos caras lá. Que eu não sei quem é, eu não conheço, não tenho ideia de quem é. Mas aí mais de 50 pessoas mais de 500 pessoas foram presas por estar roubando em Copacabana. Cadê a segurança? Aí, a maior parte desse pessoal era tudo de menor. E os caras estavam roubando com faquinha de cortar carne. Faquinha, tá vendo? A Polícia Federal não, Polícia Militar. Agora sim, agora vem um pouco que eu quero. A Polícia Militar do Rio de Janeiro merece uma placa, sabe por quê? Os caras são fera brava, sabe por quê? Os caras saem aqui no Rio de Janeiro, tá complicado, tá vendo? Tudo que é errado sempre é a polícia. Por que isso, cara? Por que nossa justiça tomou esse caminho? Porque é uma vergonha isso aqui no Rio de Janeiro, que está acontecendo no Rio de Janeiro. Você sai para trabalhar, não sabe se volta. É assim mais ou menos. Esse Rio de Janeiro está largado. Tá? Deus não dará. Eu espero que o próximo governo, né? O próximo prefeito, que será o próximo prefeito, que será o Braga Neto, vai melhorar isso aqui. Ele já teve no Rio de Janeiro, interviu no Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro voltou aquilo que era antes, cara, tudo errado. Não pode ser isso. Mas vamos lá. Voltando a falar do presidente Bolsonaro. Bolsonaro, ele é honesto. E eles querem comparar o Bolsonaro como se fosse um Lula. Entendendo? Quero comparar o Lula. Hoje estava nos Pingos nos Is, parabéns ao pessoal dos Pingos nos Is, mostrando lá o que ele declarou para a justiça. Entendendo? Quer dizer, o que ele declarou, né? O pessoal já descobriu que teve apartamento de 19 milhões, tem apartamento de 100 e pouco milhões, tá entendendo? 900 milhões, tá entendendo? Então, tem algumas coisas aí que precisa ser ajustadas mais. Passado, os caras conseguiram acabar com a Lava Jato, dizendo que aquilo era tudo mentira da cabeça do povo brasileiro, que tá tudo certo, tá tudo mentira aquilo ali. Não sei, né? Sei que foi devolvido milhões da Odebrecht, dessas empresas que prestavam serviço para o governo. Então, tudo de volta. É o cara do cuecão de couro lá que levou dinheiro, foi esculachado dentro do avião,
o outro que levou 50 e poucos milhões lá no apartamento, e fica por isso mesmo, tá entendendo? Aí nós temos um grupo de advogados de esquerda que apoia esse tipo de coisa, tá entendendo? Então, é país dos larápios, tá entendendo? País dos larápios, tá entendendo? Agora, eu vou fazer uma deixa aqui rapidinho, só porque estou me lembrando disso aqui. É uma vergonha esse Luiz Marinho, né? Querer voltar com esse imposto sindical. Porra, isso é coisa de larápio, cara. Imposto sindical, porra. Para com isso, rapaz. Deixa o povo viver, rapaz. Se for sindicato, fizer a coisa correta, deixa o povo decidir se quer ser filiado a algum sindicato, algum imposto sindical. Agora, querer tirar do povo brasileiro, querer voltar uma coisa que ficou no retrocesso lá atrás e votar para que a pessoa desconte imposto sindical, ô meu filho, vai te catar, né? Vai te catar. Esse pessoal sempre vivendo numa mata do povo, pagando um sindicato para esse cara ficar mamando, porque eles não gostam de trabalhar, são preguiçosos. O pessoal do sindicato são tudo preguiçosos. É verdade isso, rapaz. É verdade. Ó, se a pessoa não quiser, agora nos últimos tempos, se a pessoa não quisesse aquele desconto na sua folha de pagamento, tinha que fazer uma carta do seu próprio punho e mandar para o sindicato não descontar. Tá vendo? O Bolsonaro acabou com isso aqui. Esse é o governo que quer que você viva e que ninguém viva, que você não fica sofrendo na mão desses caras que ficam atrás do ar-condicionado e lascando você, ferrando você, descontando no teu pagamento, pra você trabalhar um dia para dar dinheiro para esses caras, rapaz. Ô, vão se catar, rapaz. Vão trabalhar, porra. E se a pessoa quiser ir pro sindicato, é o direito dela, que vá. Agora, eu querer obrigar a população e uma coisa que já foi extinta há muito tempo, meu amigo, é vergonhoso. Bolsonaro é honesto, não tem apartamento nenhum nos Estados Unidos, não tem. O tempo vai dizer. O negócio da joia, essas coisas tudo, já disse que já foi resolvido. Agora o contêiner do Lula, ninguém sabe onde é que tá, né? A joia que a Dilma recebeu, ninguém sabe onde é que tá. Porque não pode falar, porque senão não é escândalo, tá vendo? A Dilma recebeu presente, recebeu joia, porque as pessoas recebem mesmo. Teve o contêiner lá do Lula, que foram achar no Instituto Lula, não sei onde é que estava isso aí. Tu tá entendendo? Então, aquele negócio, vocês querem comparar o Bolsonaro a Lula? Não tem não, cara. Olha o cara em Belo Horizonte hoje. Foi receber um título lá em Belo Horizonte, foi homenageado em Belo Horizonte. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. O compartilhamento live nesse canal, gente, toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, ó, dedão no like, compartilhando e se inscrevendo. Tá ok, gente? Descrição do vídeo, tem vários canais que ajudam esse canal. Se você quiser ajudar o canal, não tira o que você não tiver. Mas se você quiser ajudar o canal, é simplesmente vai lá, tem um link na descrição do vídeo e você poderá ajudar nosso canal. Tipo, sempre a gente precisa aqui comprar equipamento para cá, para dentro do estúdio. É muito importante. É cortina, é bandeira, tudo. Negócio. E vê aí, 7 de setembro, tá ok, gente? Não sei como é que vai ser um negócio legal, tá vendo? Mas eu acho que o povo não vai de verde e amarelo. Eu acho que o pessoal está de luto por essa turma que estão, essa quadrilha que ficou. Quer dizer, a partir de uma. E quadrilha, até aquela quadrilha de São João, é isso mesmo. Você entendeu o que eu estou te falando, Porque no YouTube você não tem algumas coisas que você proibido você falar. Então, mas parabéns aí o pessoal da direita, que estão aí cada vez mais levando as coisas, exaltando o presidente Bolsonaro. E ele ainda não desistiu. Mas teremos um candidato tão forte quanto o Bolsonaro, se não for ele, tá? Eu só falo isso para você. Teremos um candidato ou uma candidata, olha só o que eu estou deixando para vocês aí. Teremos um candidato ou uma candidata tão forte quanto o Bolsonaro, tá? Que esse ou essa vão receber os votos do Bolsonaro. E nós seremos campeão em 2026. Voltaremos à presidência da República com todo o poder que tinha, não poder
de caneta, mas poder de Todo-Poderoso Jesus Cristo, tá entendendo? Porque ele sabe o que faz, sabe que Bolsonaro quebrou uma hegemonia ali do PT e PSDB, teatro das tesouras, os dois lá. Tá ok, meus amigos? Inscreva-se, compartilhe e dia 7 de setembro, vamos dar uma passeada aí com aquela placa lá, fora Lula, fora Lula, e o cara fez uma pergunta hoje para mim, se você tiver essa imagem, mande para mim, vou receber aqui. O Lula andando um avião de carreira, pegando no aeroporto, lá normal, como o Bolsonaro faz. Eu não tenho nem uma imagem dele, nunca vi o Lula pegando avião nenhum, andando no meio do povo, e o cara ganhou com 60 milhões, boa, parabéns, rapaz, que beleza, hein? Show de bola, hein? Tá indo bem. Ganhou com 60 milhões de votos, tá ok? Gente, se inscreve e compartilha, é muito importante o seu compartilhamento. É muito triste o que está acontecendo no nosso país, essa desconfiança, esse negócio. O Lula não. O Lula foi declarar que teve o Petrolão, teve a Lava Jato. Com o Bolsonaro não teve nada disso. O Lula ele foi preso. A gente sabe o que foi que aconteceu. É porque a gente não vai ficar aqui a noite toda falando, porque a gente vai ficar falando até de manhã. Canal de direita que apoia a direita, Jair Messias Bolsonaro, verde e amarelo, tá, gente? Essa é a nossa bandeira. Eu soube hoje que ele está querendo fazer um 7 de setembro verde e amarelo. Já sabe, né? Se ele está fazendo um verde e amarelo, o pessoal vão de preto, tá entendendo? Então, meus amigos, patriota, né? Patriota de direita, né? Somos um eterno patriota. Eu quero mandar um grande abraço aqui para aquelas pessoas que estão presas lá em Brasília. Pessoas que não fizeram coisas erradas. Quem fez coisa errada, que pague. E pague muito bem. Que seja pago, se tiver condição que a justiça faça algo que ele pague pelos erros, para quebrar aquelas coisas lá, que é patrimônio nosso. Tá ok, gente? Aqui Exato. Pode entrar o Lula, vai sair o Lula, pode entrar o Bolsonaro, vai sair. Aquele é patrimônio do povo. Do povo. Não diz ali não ter dono de nada. Se inscreva, compartilhe, mas Bolsonaro não tem nada disso, não, gente. Isso é apenas ilusão dessas pessoas que querem comparar o Lula a Bolsonaro, diferentemente. Bolsonaro é honesto, é um cara patriota e que tem amor por esse país aqui. Se inscreva e compartilhe, vamos que vamos. Exatamente, né? Primeiramente, né, diferentemente do que acusam, né, o Bolsonaro não tem envolvimento nenhum com qualquer tipo de ilegalidade no que tange a imóveis, né? Isso é para começo de conversa, né? Trata-se de mais uma narrativa inventada por um sistema que quis tirar Bolsonaro da presidência e eleger o Larápio, né? Vocês sabem quem, né? O Larápio, naquela normalidade de outubro de 2022, né? Não posso ir muito longe quanto ao que aconteceu em outubro de 2022, né? Até porque virou praticamente um crime, né? Você falar sobre o que aconteceu no dia 31, né? Mas basicamente, né, houve uma normalidade, aquela normalidade que o presidente Bolsonaro relatou em entrevista nos Estados Unidos, né? Inclusive, eu tenho vergonha das Forças Armadas, né? O TSE fez o que quis e as Forças Armadas, basicamente, ficou inerte, né? Exatamente. Né? As Forças Armadas se acovardaram, né? E, segundo pesquisa recente, a confiança de nós, eleitores do presidente Bolsonaro, despencou, né, nas Forças Armadas, e com razão. E com razão, né? A gente não pode, né? A gente não pode confiar, principalmente nessa alta cúpula, né? Que, com certeza, está prestando, né? Está prestando continência ao Larápio, mas não só ao Larápio, a Nicolás Maduro também, né? Inclusive, né, segundo notícias, né? Estou me baseando aqui nas notícias, né? Que o Maduro deve voltar ao Brasil,
né? Então, ele é procurado, né? Então, quem, né, capturá-lo, né, pode entregar na ONU que você vai receber uma boa quantia por isso, né? Porque, de fato, né, é um sujeito que é tão criminoso quanto o Larápio, né? Mas, enfim, ele é um procurado, né? E a gente quer que ele seja preso tanto quanto o Lula, né? Inclusive, o Lula deveria estar preso até o presente momento, não solto e na política, ou elegível, né? Quem deveria estar inelegível era para ser o Lula, não o presidente Bolsonaro. Inclusive, o presidente Bolsonaro se tornou inelegível através de um julgamento politiqueiro, vamos lá, politiqueiro, inconstitucional e ilegal. Ilegal, porque é prerrogativa do presidente da República fazer reunião com embaixadores na hora que ele bem entendesse, né? Ponto final. Prerrogativa dele. Mesma coisa no que tange ao decreto de graça do Bolsonaro concedido a Daniel Silveira. Quer dizer, a lei que valia para Michel Temer, né? Porque ele acabou fazendo um indulto, parece que em 2017, e não foi contestado pelo STF. Agora, a lei que vale, vamos lá, a lei que vale para Michel Temer não vale para Bolsonaro, porque o Bolsonaro fez um decreto de indulto ou graça, né, para o Daniel Silveira, e essa lei, né, que valia para o Michel Temer não valeu para o Bolsonaro, que é um absurdo, né, porque é outra prerrogativa do presidente. E tinha que ser cumprido. É um decreto que tinha que ser respeitado e cumprido. Mas não respeita o Bolsonaro, vão respeitar quem? Não respeita a Constituição, vão respeitar quem? Né? Basicamente, né, o judiciário brasileiro, né, o sistema judiciário brasileiro, quer de certa forma igualar o Bolsonaro com o Larápio. Mas isso é impossível. Porque, logicamente, o primeiro é honesto e o segundo é só o maior corrupto que o Brasil já teve. Ponto final. Quanto a isso aqui, não há contestação, né? Resumidamente, não há o que Bolsonaro esconder, diferentemente do Larápio, que sequer nas ruas anda, né? Diferentemente do Larápio, que não sai nas ruas, o Bolsonaro sai e por onde vai é aclamado, né? Inclusive, né, eu prefiro muito mais, né? Bolsonaro acaba sendo contestado por esse assunto, né? Mas eu prefiro muito mais se expondo do que se escondendo, né? Porque quem tem se escondido de fato é o Larápio, né? É o Larápio que sequer ouve a população. Trata-se de esquerdopata, né? Trata-se de esquerdopata. E, logicamente, não existe, né? Não existe esquerda democrática, né? Tanto que, por exemplo, o próprio desgoverno do PT não faz uma crítica a esses regimes totalitários pelo mundo, né? De um lado está a democracia e do outro lado está o comunismo, né? Escolham seus lados. Não existe democracia sem liberdade. Se tem uma coisa que esse desgoverno do PT não defende, é a liberdade. Por quê? Defende o atual desgoverno, defende o PL 2630, que, por mais que esteja ali em seu texto, transparência, defende muito pelo contrário, né? Vamos dizer assim, né? Defende a censura. E onde tem censura, o PL 2630 defende a censura. E onde tem a censura, tem comunismo. E essa ideologia nunca funcionou em país nenhum. Não será no Brasil que irá funcionar, porque outro dia o Larápio disse que tem orgulho de ser comunista, em uma reunião do Foro de São Paulo, que a imprensa insiste em dizer que não existe essa organização criminosa, que foi criada pelo próprio Larápio, né?
que reúne os maiores criminosos, por assim dizer, da América Latina. É a reunião dos criminosos. É a reunião de uma quadrilha, né? A gente costuma dizer aqui que o PT não é um partido, é uma quadrilha, mas o Foro de São Paulo também a gente pode fazer uma interpretação nesse sentido, né? Agora, muito se acusa, né, sobre o presidente Bolsonaro quanto a esses imóveis, né? Não há muito o que dizer aqui, não precisa a gente se delongar muito sobre esse assunto, até porque o presidente Bolsonaro não tem envolvimento com qualquer tipo de maracutaia, de uma forma geral. É só você olhar a ficha do presidente Bolsonaro e em quase 30 anos de parlamento brasileiro, nenhum caso de corrupção, né? Inclusive ele foi reconhecido pelo Joaquim Barbosa, que é um esquerdopata, por não ter se envolvido com o mensalão. O Bolsonaro não se envolveu com o mensalão. E tem um outro episódio aqui que eu não falo muito, né? Que é o quê? Uma vez o Bolsonaro, né, passou por uma situação complicada, na qual acabaram levando dinheiro de corrupção para a conta dele, envolvendo a JBS, né? E ele acabou devolvendo esse dinheiro, né? Ou seja, basicamente, isso só comprova a honestidade do presidente Bolsonaro, né? Porque quiseram envolvê-lo em um caso de corrupção, sendo que o presidente Bolsonaro, né, a honestidade do presidente Bolsonaro falou mais alto. Ele acabou devolvendo esse dinheiro, né? Porque ele de fato é um político, diferentemente do Larápio, que é um corrupto, né? Eu me recuso a chamar o Lula de político. Isso é para comer de conversa, né? Porque se a gente for olhar ali a ficha corrida do Larápio, né, tem ali as condenações envolvendo Sítio Atibaia e Triplex. Então, basicamente, o que a gente vê aqui? É o sistema querendo igualar o Bolsonaro com o Lula, né? Para jogar no consciente popular de que todo político é igual. Então não teria muita diferença entre Bolsonaro e Lula. Só que não. Bolsonaro defende os valores eternos, diferentemente do Larápio, que defende, por exemplo, a aversão à religião, que defende, por exemplo, esses regimes antidemocráticos pelo mundo, Venezuela, Cuba, Nicarágua, né? Que defende, por exemplo, o MST, que é um grupo criminoso que sequer CNPJ tem, né? Então, política tem que ter lado, entre outras palavras. Política tem que ter lado, né? Se a pessoa, porventura, votou no PT, não pode reclamar no aumento dos combustíveis. Ponto final. Porque está lá na agenda, na cartilha do PT, o aumento dos impostos. Então, contra fatos não há argumentos, né? Se você quer mais impostos, então vote na esquerda, né? Vote na esquerda, ponto final, né? Agora, não reclame depois. Né? Porque a gente tem visto atualmente no Brasil aumento nos juros, né? Então, de certa forma, né, por mais que o Roberto Campos Neto diga que não saiba de política, ele acaba atuando no bastidores para equilibrar a economia do Brasil, né? O Brasil basicamente só não quebrou por conta da gestão do Roberto Campos Neto, né, que tem feito um excelente trabalho. E foi escolhido pelo presidente Bolsonaro. Inclusive, uma característica do governo Bolsonaro era a escolha de ministros por critérios técnicos, diferentemente do que a gente vê agora, por parte desse desgoverno, que escolhe através de viés ideológico. Se tem uma coisa boa que o Bolsonaro fazia, era o quê? Negociar com o mundo todo sem viés ideológico. E outra coisa, né?
o presidente sempre ressalta, né, que o nosso agro alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo. Quer dizer, é um exemplo que acaba sendo atrapalhado, né? Esse mesmo agronegócio acaba sendo atrapalhado por esse MST, né? Por esse MST que só traz prejuízos ao Brasil do que, logicamente, benefícios, né? O que a gente quer de verdade, né? É um país próspero, né? É um país com o Estado mais enxuto, né? É um país que valoriza, por exemplo, a propriedade privada, que valoriza as liberdades individuais, né? Porque quanto mais o Estado, né, aumenta, né, mais as liberdades são vilipendiadas, né? E não é esse caminho que o Brasil deveria trilhar. Ponto final. Ponto final, né? Inclusive, eu desafio aqui qualquer um a me apresentar um país onde o Estado inchado tenha funcionado, né? Porque o que a gente vê de exemplos, Venezuela, Cuba, Nicarágua, são exemplos de insucessos. O Brasil deveria caminhar pelo lado oposto, pelo caminho da prosperidade, né? Mas, enfim, a gente entende que essa questão dos imóveis, né, só voltando aqui para o assunto, né, é mais uma falácia, só mais uma falsa narrativa inventada contra o Bolsonaro, das tantas, né, que têm sido criadas contra ele, né, principalmente disseminadas, por exemplo, por essa maioria de imprensa do Brasil que não presta, né? 99%, diria, né? Globo, Veja, Folha, entre outros, né? Então, basicamente, né, o pedido que eu faço a vocês é que não caiam nessas narrativas inventadas pela imprensa, né? Afinal de contas, qual é o compromisso dessa imprensa, né? É com a mentira ou com a verdade, né? Toda matéria que eu vejo na imprensa, eu questiono na mesma hora, né? Ou até mesmo faço igual ao Bolsonaro, ignoro qualquer tipo de matéria. Né? Porque, basicamente, eles inventam o tempo todo, mentem o tempo todo, desinformam o tempo todo. E não é esse o caminho que a gente deveria seguir para um jornalismo mais sério, né? A gente não vê jornalismo nessa velha imprensa. Muito pelo contrário, a gente vê um reduto de militância. E não é assim que tem que ser, né? Não é esse caminho que o jornalismo deveria trilhar, né? Mas, basicamente, resumidamente, não tem mais jornalismo nessa velha imprensa, né? Então eu não espero muito mais, né? Não espero muito mais, né? Não espero muito mais dela, né? Enfim, presto aqui meu repúdio a esse inquérito feito contra o presidente Bolsonaro na PF, né? Enfim, é uma investigação que envolve até o FBI para criar um alarde, para criar de fato um alarde, né? Para querer, de certa forma, igualar o Bolsonaro ao Lula, sendo que não é verdade, né? Não é verdade. O Bolsonaro é o completo oposto ao Larápio, né? Reforço. Bolsonaro é honesto, diferentemente do Larápio, que é um corrupto e deveria estar preso, não na política. O Lula sequer deveria ser candidato, se tivesse uma justiça competente no Brasil. Mas o que esperar de uma justiça que quer investigar Bolsonaro o tempo todo? Enfim. Tirem suas próprias conclusões. Parabenizo o presidente Bolsonaro por responder, né? Por responder com veemência a essa PF, né? Que está cooptada basicamente pelo STF, que virou, né, há muito tempo um reduto do PT. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Seu compartilhamento, temos live nesse canal toda segunda,
quartas e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, sejam muito bem-vindos ao canal Brasil no Ponto News e Brasil 256, tá ok, gente? Se inscreva nesse canal, é muito importante e sejam muito bem-vindos, tá ok? Vamos aqui ao segundo tema desta live, vamos falar aqui sobre Mauro Cid, né? Vou passar pelas matérias rapidamente aqui, né? Tenente Coronel Mauro Cid chega à PF para depor sobre REC da Vaza Jato. A oitiva aconteceu, né? A primeira, né? A oitiva do militar foi iniciada na última sexta-feira, né? A segunda foi hoje, né? Mas tem um depoimento marcado, né? Vocês vão saber com exclusividade aqui nessa live para a próxima semana, para a próxima quinta-feira, provavelmente, né? Então vocês estão sabendo de primeira mão aqui, somente nesse canal, sobre essa notícia, né? Do próximo depoimento de Mauro Cid, né? E saiu também aqui no jornal Pleno News. Mauro Cid negociou com a PF a confissão, negocia, na verdade, confissão sobre o caso das joias. Novo depoimento, aqui, ó, tá confirmado, tá previsto para a próxima quinta-feira. Pleno News a matéria aqui, né? Vamos seguindo. A gente não sabe se é verdade, né? Mas a gente vai comentar sobre esse assunto, né? Tá aqui, ó. O SPTF proibiu comunicação entre Jair Bolsonaro e Mauro Cid. Isso aqui é uma piada, né, pessoal? Isso aqui é uma piada, né? Mas tá aqui a notícia, né? O ajudante de ordem de Bolsonaro está detido, né? No batalhão da Polícia do Exército desde maio de 2023, tá ok? Vamos seguindo aqui, ó. Essa terceira matéria está no jornal Pleno News. Vamos seguindo aqui. Advogado, após depoimento de Cid à PF, não delatou, fecha aspas, né? Abre aspas, fecha aspas, né? Ajudante de ordem de Bolsonaro foi ouvido nesta sexta-feira. Então tá aqui, né, uma atualização sobre o caso, né? Mas tinha saído essa matéria aqui do jornal Pleno News, no qual ele negociou uma confissão, né? Mas segundo o próprio advogado Mauro Cid, ele não delatou, não fez delação alguma, tá ok? Enfim, pode mostrar a matéria e em seguida traremos as nossas opiniões. Tá ok, meus amigos? Então, vamos lá dar uma olhada nessa matéria aqui. Vamos lá, uma olhada aqui. Vamos lá. Tenta um acordo de Mauro Cid, chega a PF, entendeu? Foi fazer dar uma entrevista. Vamos lá, PF. Vamos lá, tem uma matéria aqui. Foi depor na PF. Vamos lá, tem uma matéria aqui. Mauro Cid nega a CPI confissão. Qualquer tipo de confissão aqui não está valendo, tá? Tem Pleno News, tá ok, gente? Vamos aqui, tem uma outra matéria aqui. Vamos lá. Maiores comunicação entre Jair e Bolsonaro. Moraes proibiu a comunicação entre eles aqui. Tá ok? Tá ok, vou ter mais alguma coisa, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Aqui é da CPMI. Mas vamos lá. Vamos falar aqui sobre Mauro Cid. É outro negócio. Já pegaram o telefone do presidente Bolsonaro. Espera só um momento aqui, quero enviar aqui um salve para a Rose Maria Franca, que comentou aqui na nossa live no canal Brasil no Ponto News. Rose Maria, um abraço aí para vocês aí que estamos juntos nessa caminhada difícil. Mas nós não desistimos, somos patriotas, somos verde e amarelo. E dia 7 de setembro vem aí, só para avisar. E você que mora no Rio de Janeiro, mora em São Paulo, faça a sua manifestação lá, tranquilo, ordeira, muito importante. Veja como fala, porque a gente vai ter tema para falar sobre isso aí. Mas vamos lá. O Mauro Cid é aquele cara que... O celular está com a PF, o celular do Bolsonaro está com a PF, o celular está tudo com eles. Só que tem que, até o presente momento, só é falácias. A PF não achou nada nos telefones desse pessoal, do Bolsonaro, do Mauro Cid. Se não tinha falado alguma coisa, Cara, não tem nada. E outra coisa, hoje com a inteligência artificial, visite o canal Inteligência Artificial no Facebook, tá ok, gente? Estamos lá. Então, com essa inteligência artificial, qualquer pessoa, com a minha voz,
Pode botar a voz do Bolsonaro falando. É simples. A inteligência artificial está aí. E agora eu quero ver como é que eles vão fazer para diferenciar uma voz verdadeira de uma voz falsa, de uma imagem verdadeira de uma imagem falsa. Tá ok? Então é isso. Então, até agora não acharam nada. É só falar, a Polícia Federal fala demais, tá entendendo? Os inquéritos fala demais, fala muito e não fala muito e não resolve nada, porque não acharam nada. O que acharam do Anderson Torres? Acharam alguma coisa? Não acharam nada do cara. Eles foram obrigados a botar o Anderson Torres fora, tá entendendo? Foram obrigados a botar o Anderson Torres fora, tá entendendo? Foram obrigados a botar o Anderson Torres fora da cadeia, tá entendendo? Porque não tinha nada, tá entendendo? O Anderson Torres não estava nem no Brasil quando aconteceu aquele problema lá em Brasília. Que, como eu digo assim, pessoa que fizeram coisa errada tem que pagar. Eu sou direto. Cadeia neles. Mas quem não fez, tem que sair fora. Não tem nem que sair com tornozeleira, alguma coisa não. Mas aí é aquele negócio. O cara foi pra frente da televisão, porque esses caras nunca viram televisão. Eu trabalho com televisão há anos. Então, existe aqui em cima da câmera uma luz chamada luz vermelha. Quando aparece aquela luzinha vermelha lá, claquete, vamos lá, ação. Então, os caras pegaram isso. Pra que televisão na nossa justiça, lá no STF? Pra que televisão? Então, os caras arrumaram um canal de televisão pra botar lá e pra ficar dando entrevista, falando besteira. Tu tá entendendo? Diferente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, Senado, como é que diz? Judiciário, não tem nem rede social, para ter uma ideia. E lá a justiça funciona, tá? A justiça funciona. Mas o cara foi para televisão e falou assim, ó, tem muita gente para ser presa ainda, tem muita gente para ser presa. Aí, ó, o Alan Frutuoso está preso, jornalista daqui do Rio de Janeiro, está preso. Enquanto isso, o Zé das Cuecas, que estava com dinheiro, está solto. Vamos... O Daniel Silveira está preso, o Lula está solto. Estão querendo prender o Bolsonaro. Então, esses caras... Está tudo errado. O não deveria ter saído. Tá ok? Então, é de uma irresponsabilidade muito grande da Polícia Federal. Investiga o Bolsonaro e não chega a lugar nenhum. Eu acho muito triste o que acontece no nosso país com nossa PF, tá entendendo? Que antes de tudo acontecer, PF, a nossa Forças Armadas, tinha um conceito lá em cima. Hoje ninguém quer entrar para concurso da PF só para ficar na estabilidade. Quem quer entrar para Forças Armadas, ninguém quer entrar para Forças Armadas. Sabe que ali é furada, né? Furada. O pessoal fala aí que é furada. Entendendo? Porque ninguém quer, essa garotada nova quer ficar o final de semana lá na portaria do Exército, da Aeronáutica. Não quer, não. O povo quer liberdade, pátria, família e liberdade. Tá? Essa é a nossa realidade do nosso país. Tá entendendo? É a realidade do nosso país que as pessoas não aceitam. Tá entendendo? Até hoje, o Larápio só viaja. Ele está oferecendo dinheiro para a África, está oferecendo dinheiro para a China, oferece dinheiro não sei pra quê. Conseguiu agora botar o negócio dos BRICS lá, tá entendendo? Mas o país mesmo aqui, que é o verde e amarelo, ele não fez nada até agora. São 9 meses, vou repetir para você. São 9 meses, vai entrar para 9 meses agora de governo, entre aspas, governo Lula, que ele não sei, olha, eu não vi nada, eu não sei de nada. Eu estou viajando, tá entendendo? O negócio é viajar, tá entendendo? E dar dinheiro para o povo lá fora. Quem paga a conta é o povo brasileiro. Paga a conta da Venezuela, que surrupiaram lá a refinaria. Então é mais ou menos o que a gente tem para agora, tá entendendo? Então, e aí, a Venezuela quer para ser aqui no nosso país. E eu acho que estava na hora de, quando ele botasse o pé aqui no Brasil, pegar ele. Pega ou não pega?
pega ele e mete no xadrez. Dá um xadrez para ele, tá entendendo? Deixa o Guaidó lá como presidente da República de lá. Ou então aquela outra lá que está em primeiro lugar nas pesquisas lá, só que tem que... Sabe como é que é a esquerda, né? Veja o que aconteceu. Vou falar aqui para você. Veja o que aconteceu na Rússia. Esquerda não gosta de oposição, não, rapaz. Eles mandam eliminar mesmo. É verdade, é isso. Mandam eliminar. Ponto final. Mais ou menos por aí. Veja o que aconteceu com Pregozinho lá Perigozinho lá na Rússia. Vai vendo, né? Vê o que aconteceu com aquele outro militar lá na Venezuela. Então, meu amigo, você sabe o que acontece, né? Não precisa estar explicando muito por detalhe aqui, né? Então, é mais ou menos, não gosta de oposição. Quando tem oposição, por exemplo, Bolsonaro quebrou um sistema. Jair Messias Bolsonaro, ele quebrou o sistema daquela turma ali, que era Teatro da Tesoura. Teatro da Tesoura entre PT e PSDB. Ó, esses 4 anos quem ganha sou eu, tá? Opa, chegou a minha vez, quem ganha agora sou eu. Então, e todo mundo achava... Eu mesmo fui um idiota que achei que achei que o PSDB era de direita. Na verdade, são todos de esquerda. PSDB, PMDB, esse negócio de falar que é de centro, é tudo de esquerda, cara. É tudo esquerdista. É tudo esquerdista, entendeu? A pessoa, quando tem vergonha de mostrar para outro país que a minha bandeira é verde e amarela, e resolve botar a bandeira vermelha lá no meio do negócio, pode ver a bandeira que eles colocam no Palácio do Planalto atual. Tem vermelho daqui, vermelho dali, e tiraram a simbologia da nossa bandeira, tiraram. Mas a nossa bandeira é essa aqui, ó, verde e amarela, e nunca será vermelho, nunca. Tá entendendo? Inscreva no nosso canal e compartilhe, gente, é muito importante. Obrigado aos inscritos, obrigado às pessoas que nos seguem, mas o Mauro Cid, ele foi depor, ele não vai delatar ninguém. Eu acho que o advogado, ele se precipitou. Agora ele sai do local e vai para Globo Lixo, dar entrevista. Aqueles pessoal ali, meu amigo, são tudo... Tu não imagina. Eles são engasgados com o Bolsonaro pro resto da vida dele. Engasgado, porque o Bolsonaro tirou a mamata deles, tá entendendo? Tirou a mamata deles. Aí viu outro lá falar, você não deve nada para a justiça. Quem é esse larápio que não deve nada para a justiça? Foi um apresentador, um jornalista que se diz o cara, tá entendendo? O cara, tá entendendo? Vamos falar aqui, vai virar fofoca, tá entendendo? Então, melhor não falar, tá entendendo? Tem uma história lá, mas deixa pra lá. Então, ok, gente? Se inscreve e compartilhe. Compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Muito obrigado aos inscritos. Obrigado. Parabéns ao Mauro Cid, que está indo na tranquilidade. Vai na tranquilidade que tudo dará certo. Em nome de Jesus. Eu estou morando por ele. É um tenente-coronel muito bacana e fez a parte dele durante o governo Bolsonaro. Agora se proibiu o Bolsonaro de não falar com ninguém. Bolsonaro já não vinha falando com ele há muito tempo. Exatamente. Mas, primeiramente, né, sobre esse caso do Cid, né, primeiramente, vamos colocar aqui os pingos nos is, né? Eu entendo que o Mauro Cid não estaria negociando uma delação com a PF de jeito nenhum, né? Muito pelo contrário, né? Ele tá conversando, né? Tem conversado e não passa muito disso, vamos dizer assim, né? Mas vamos lá, né? O que o sistema quer? Né? O que o sistema quer? O sistema quer, basicamente, inventar uma delação premiada do Mauro Cid contra o Bolsonaro. Né? Por que eu falo que querem inventar? Né? Por que eu falo que querem inventar? Porque não há o que incrimine o Bolsonaro, diferentemente do Lula, que é só o maior corrupto que o Brasil já teve. Ponto final, né? Muito se inventa, né, contra Mauro Cid, que até mesmo o Bolsonaro chegou a acreditar na imprensa sobre suposta delação premiada advinda do mesmo,
né? Isso aconteceu recentemente, né? Em um episódio no qual ali o presidente até respondeu, né? Acreditou na imprensa, né? E respondeu a mesma, né? De que o Mauro Cid, junto ao seu advogado, né? Novo, estariam indo para um caminho errado, né? E de fato, né? Se essa história tivesse sido verídica, né? Tivesse acontecido, né, de fato, se eles iriam pelo lado de uma delação premiada, de fato, eles estariam indo para o caminho errôneo, né, indo para o mau caminho, né? Mas não é isso que aconteceu. Depois a verdade veio, né? O advogado Mauro Cid disse que ele não iria delatar e realmente não há o que delatar mesmo. Ponto final. Né? O que ele vai falar? O que ele vai delatar? Não há o que delatar, né? Agora, não duvido também, né? Vamos lá, não duvido também que Bolsonaro tem mantido conversas com o Cid, né? Né? Vamos lá. Eu vou refazer aqui a minha fala, porque a live aqui teve uma queda no Brasil no Ponto News, né? Vamos lá. Inclusive, há segredos que Bolsonaro e Cid vão carregar pelo resto de suas vidas, né? Mas esse caso do Mauro Cid, entre outras palavras, só é reflexo da inversão de valores que o Brasil atravessa atualmente, que é inclusive promovida, né, pelo desgoverno do PT, né? Que querem, né, entre outras palavras, transformar o certo em errado e o errado em certo. Para mim não faz sentido algum que Sérgio Cabral esteja solto e Mauro Cid preso. Para mim não faz sentido nenhum que Alan Frutuoso esteja preso e o Lula solto. Era para o Lula estar preso, né? Não o Alan Frutuoso ou até mesmo o Daniel Silveira, que recebeu a graça, o decreto de graça do presidente Bolsonaro, que é constitucional. Ponto final. Tinha que ser respeitado esse decreto de graça. Só que não foi. Só que não respeita o Bolsonaro, vão respeitar quem? Não respeita a Constituição, vão respeitar quem? Era para o Lula estar inelegível, não o presidente Bolsonaro. Por que Bolsonaro está inelegível? Vocês sabem me dizer? Vocês sabem me dizer isso? Porque não há... É prerrogativa do presidente da República fazer reunião com embaixadores na hora que ele bem entendesse. É prerrogativa dele. Isso é constitucional, diferentemente do que foi feito através do presidente do TSE, alguns meses antes dessa reunião do Bolsonaro com embaixadores, que foi feita, né, justamente entre o presidente do TSE junto a embaixadores, uma reunião. Aquilo foi inconstitucional. Não a reunião com embaixadores do presidente Bolsonaro. Inclusive, quero aqui ressaltar que o julgamento dele foi politiqueiro. Né? Foi politiqueiro, foi inconstitucional. Né? Inconstitucional. Né? Ponto final. Não é preciso ir muito longe aqui, não. Né? A gente só precisa se basear nos fatos. Ponto final. Né? Agora, quanto ao Delgatti, né? Quanto ao Delgatti, ele está preso com o seu devido mérito, vamos dizer assim. Afinal de contas, não só na sua ficha corrida tem caso de corrupção, mas também há mentiras por parte dele, né, disseminadas por parte dele. Né? Inclusive, a própria defesa do presidente Bolsonaro irá processá-lo. Irá processar o Delgatti por falsas alegações, falso testemunho na CPMI. Né? Enfim, mentir está na índole de todo esquerdista. E ele que é filiado ao PT, né? Esquerdista. Não existe esquerdista sem mentira. Aliás, não existe esquerda sem mentira. Né? Então, o Delgatti, né? O Delgatti está sendo processado pela defesa do presidente Bolsonaro com razão por falso testemunho. Afinal de contas, o que mente esse sujeito, né? O que conta de mentiras, não está no gibi.
Não está no gibi. Então ele está preso com razão, não por esse motivo, não por esse motivo de falso testemunho na CPMI, né? Mas ele foi preso por um outro motivo, né? Mas ele poderia ser preso por diversos motivos, né? Afinal de contas, a ficha corrida desse Delgatti é extensa, que poderia ficar aqui a noite toda falando sobre a ficha do Delgatti, né? Mas se equivale ali ao Lula, por exemplo, né? Tanto que o mesmo defende o Larapo, né? Enfim, tire suas próprias conclusões, né? Mas o Gatti merecia ser preso, né? Mas eu tô falando sobre isso porque o depoimento do Mauro Cid, no dia de hoje, foi se baseando no hack, né? No Delgatti, né? Então, a gente precisa se ater ao assunto aqui em questão, né? Não há, basicamente, muito que delatar por parte do Mauro Cid, né? Se ele quiser ir por esse lado, né? Ele está indo para o mau caminho, basicamente, né? Mas é aquilo, né? O sistema quer inventar uma delação premiada por parte do Mauro Cid contra o Bolsonaro, sendo que isso nunca irá acontecer se ele seguir o caminho, né? O bom caminho, vamos dizer assim, né? Nunca se sabe dia de amanhã, mas até então, o Mauro Cid tem se mostrado um tenente confiável, diferentemente de tenentes que a gente vê lá nas Forças Armadas, por exemplo. Eu tenho vergonha dessas Forças Armadas, eu já venho dizendo isso há muito tempo, né? Afinal de contas, a gente não pode esperar muito de uma força, de um exército, por exemplo, que presta continência ao Larapo, né, ao Lula, né? Então, entre outras palavras, né, o Mauro Cid tem sido um cara muito leal, inclusive ao presidente Bolsonaro, né? Mais do que o Tarcísio, porque o Tarcísio recentemente acabou sendo a favor da reforma tributária, né? O qual a gente repudiou muito aqui, né? A gente falou que a reforma tributária era uma reforma venezuelana, uma reforma socialista que iria tributar cada vez mais, né? Aumentar impostos, né? No fim da linha, né? Enfim. Entre outras palavras, né? A gente entende que o Mauro Cid tem sido um cara muito confiável, inclusive eu acredito muito, né, numa carreira política dele, quem sabe, né? Quem sabe o Mauro Cid, né, com essa promoção que ele teve na CPMI, ele venha a ser candidato, né, ele venha a ser um deputado federal. Eu tenho certeza que ele defenderá muito bem, né, as bandeiras da direita. Afinal de contas, ele é um cara que tem sido muito leal ao Bolsonaro, né? E, logicamente, sendo ajudante de ordem do mesmo, né? Eu acredito que ele tem ido pelo caminho certo, pelo caminho correto, né? E é assim que tem que ser. Não há o que delatar, né? Enfim, presto meus parabéns, a princípio, ao Cid, né? E meu repúdio à PF. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se no nosso canal e compartilhe. Lembrando que na descrição do vídeo, dessa live, tem vários outros canais que nós nos seguimos aí. Ele segue a gente segue ele. Ele cede o espaço pra gente, a gente põe aqui na tela. Tá ok, gente? Então se inscreva e compartilhe, dê aquele like. É muito importante o seu compartilhamento. Live nesse canal toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas, ok? Inscreva-se e compartilhe. Vamos aqui ao último tema desta live. Vamos falar sobre a CPMI do 8 de janeiro, né? Que quer explicações de Frederic Wassef. Certo. Nome diferente aqui, né? Há 6 requerimentos que pedem a convocação do advogado, né? Tá aqui, ó, jornal Pleno News, né? Vou ler um trecho dessa matéria, até para não deixar passar batido, né? Para deixar vocês informados, né? É esse o intuito aqui das nossas transmissões, né? Vamos lá. Integrantes da CPMI do Rio de Janeiro querem ouvir advogado Frederic Wassef sobre a recompra do relógio Rolex
né, avaliado em mais de 300 mil, estando ele supostamente endividado. Supostamente, né? O que diz aqui a matéria, ok? De acordo com os parlamentares do colegiado, a movimentação financeira do ASEF pode ajudar a esclarecer o que eles chamam de um projeto, entre aspas, de um ato antidemocrático, né? Enfim, tirem suas próprias conclusões, aqui é mais uma falácia, né? Não vou me delongar muito mais sobre essa matéria aqui, né? Inclusive, aqui, ó, segundo a matéria do Pleno News, atualmente há seis requerimentos que pedem a convocação de ASEF para prestar depoimento na CPMI do Rio de Janeiro, além de três pedidos de quebra de sigilo, né? Então tá aqui, né, matéria exclusiva do pessoal lá do Pleno News, né? Enfim, é isso. Pode mostrar a matéria única, tá, okay. E em seguida traremos as nossas opiniões finais. Tá ok, meus amigos? Então a matéria tá aqui, ó, vamos lá. A CPMI quer convocar o ASEF, o advogado de Bolsonaro, um dos advogados dele, tá ok? Sobre aquela história da joia, tá ok? E vem aí Michele Bolsonaro e sua joalheria, tá ok? Presta atenção, ela falou que vai lançar a joalheria dela, já que falaram tanto disso aí, ela vai lançar a joalheria, como é que ela falou lá? Michele Joias. Mi Joia que ela falou. Então, gente, o que é que eu tenho para falar do ASEF? Ele acompanha o Bolsonaro há muito tempo. Essa história pode ter sido mais... ele recomprou lá o relógio para devolver, né? Porque pensou que não ia dar esse bololô todo e não ia dar esse problema. E deu esse problema, ele fez a parte dele. Ele tinha vendido, foi lá e recomprou a joia para devolver, tá entendendo? Tudo isso está dentro da regra. Não existe lei para você devolver algum presente que você recebe na presidência da República. Existe um dizer lá que você pode, até quanto você pode devolver. Só que eles fizeram blá 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 com isso aqui. A imprensa esquerdista ali, vermelha, né? A imprensa de vermelha, e fizeram todo esse blá 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 e não resolveu absolutamente nada. Bolsonaro continua na onda. Bolsonaro, eu vou dizer aqui para vocês, está exatamente nesse exato momento em Belo Horizonte recebendo lá uma homenagem. O Bolsonaro está... Tá ok, gente? Tinha parado esse negócio de dar um problema, né? Mas aqui no Brasil dos 5 metros está tranquilo. De vez em quando aqui no Brasil, no Ponto News, às vezes a live sai. Então, o que é que acontece? Parabéns ao presidente Bolsonaro, que faz a coisa dentro da regra, tá vendo? E vai dar tudo certo, tá vendo? Tá dando tudo certo. Vê aí, joalheria da Michele Bolsonaro. Então, o ASEF, ele com certeza com certeza ele irá, você chamado, ele vai comparecer, cara. Quem não der, aquela história, minha mãe sempre falou, quem não deve, não teme. Exatamente, não pessoal. Não teme, peço seu like, eu peço seu compartilhamento e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se nesse canal que porventura você ou vocês, né, estiverem assistindo essa transmissão ao vivo. Se inscrevam aqui nos canais que estão aqui na descrição, E é isso. Segue. Tá ok, meus amigos? Então, eu estava ajeitando a câmera ali, quer ver se sai aqui, a gente mexe todo daqui, que você bate e cai, sai. Então, com o telefone do presidente Bolsonaro, até hoje, não devolveu. E eles não acharam nada, eles ficam, porque aconteceu alguma coisa com o Anderson Torres? Não, porque não acharam nada, cara, não tem nada. Agora, uma coisa eu quero que a CPMI faça, é quebrar o sigilo, tanto bancário como telemático, do G. Dias e do Lula. Quem é que tem coragem de fazer isso aqui? Eu duvido. Sabe por quê? Vão achar tudo ali dentro que ele sabia. Do dia 8 de janeiro, não era mais o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro estava lá em Orlando, no Circo das Férias. E aí esse pessoal, eles não... Como é que é isso? Ele não engole isso. Entendeu? Não aceitam isso. Entendeu? Eles acham que ainda era o Bolsonaro que estava ali.
Porque na cabeça deles eles perderam as eleições. Não é nada disso, entendeu? Mas Bolsonaro não estava mais ali, Bolsonaro estava viajando, estava lá para Orlando. Entendeu, gente? O que eu tenho para falar para vocês é o seguinte. Outra coisa, cuidado com as mentiras que eles ficam falando aí, tá? Daqui a pouco eles vão dizer que o Pix foi idealizado por eles. É, rapaz, são mentirosos. São mentirosos, é verdade. Gente, onde tem mentira, vergonhoso, né? é uma vergonha isso aqui. Cuidado com as mentiras. Tá vendo? Cuidado com as mentiras. Essa implementação de várias coisas que foram implementadas pelo governo Bolsonaro, estou dizendo que foi deles. Estou dizendo que é deles. E todo mundo sabe que é mentira deles. Tá vendo? Tem vários tipos de coisa que é extremamente mentira o que eles fazem. Tá vendo? Mente muito. Tá vendo? Então, cuidado, tá? Sobre o Pixel, eles querem por força dizer que é deles. Deu certo ali, o povo, hoje a tecnologia está nos Estados Unidos, gente. Tá vendo? Pixel nos Estados Unidos. Tá vendo? É importante a importância que tem você estar no governo de direita, que não mete a mão no seu bolso, não faz coisas erradas, e tá aí, os telefones estão aí. Extrato bancário, o Bolsonaro já mostrou, jogou na cara dele, mostrou lá para eles, que não pretende. Pede o extrato bancário do Larápio, quem é que vai pedir? Alguém vai pedir? Tá aí. É vergonhoso o que a gente tem para falar aqui, mas foi uma vergonha ter acabado com a Lava Jato, mas a Lava Jato teria muito mais coisa para contribuir com esse país varonil, tá entendendo? Porque esse Larápio não vai muito longe, não. E provavelmente quem assume a presidência será o Geraldo Alckmin. Tá vendo? Ele falou que, até hoje, porque eu digo assim, por que eu falo isso aqui? São 9 meses, praticamente 8 meses, vai dar para 9 meses, ele não apresentou um projeto, nada. Não tem um projeto, pelo contrário, tem um déficit de 41 mil milhões de reais para nós pagar. Quem vai pagar somos nós. E essa conta não seria nós. É do pessoal, esse pessoal que fizeram errado e fizeram L, se lascaram, tá? Se lascaram. Já cortou um monte de Bolsa Família aí e não tem dinheiro para pagar. E aí ele sai daqui, vai lá para um tal de brinques, para oferecer dinheiro para os outros, coisa que ele tem que cuidar da casa dele. Ele não foi eleito para cuidar do povo brasileiro? Então se vire, arranja para a tua agenda, vai jogar um futebolzinho com a galera, vai no meio da galera, entra no metrô, entra no ônibus e vamos que vamos. Duvido duvido. Se você tiver um vídeo do presidente do Lula, ele andando de ônibus, de metrô ou em algum lugar, não. Ele foi aqui na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, tem os BRT, aí ele acha que aqueles BRT vai levar ele para onde? Não vou falar aqui, eu quase falo besteira aqui agora. Para onde os BRT iam levar ele, entendendo? Porque ele foi bater uma foto dele, Eduardo Paes, que é outro esquerdopata, que é dessa turma aí, da época do metrô, né? Da época do metrô 2014, né? Que sumiram com uma grana tremenda daqui do Rio de Janeiro. Teve grana aparecendo até no esgoto, tá? Meu Deus, até no esgoto teve dinheiro aparecendo aqui. Tem um mergulhador que achou 50 mil reais lá no esgoto. Ele não tinha de guardar o dinheiro não podia passar por dentro do banco, então vamos guardar no esgoto que fica melhor. Aí acharam, foram lá em Ipanema, estava sendo lá um monte de dinheiro pelo esgoto. Aí o mergulhador foi lá, mergulhou e achou mais de 50 mil reais no esgoto. Ali em Ipanema, tá ok, gente? Gente, se inscreva, compartilhe nossos vídeos, compartilhe nossa live. É uma live bem descontraída aqui, né? Uma live muito pesada, porque tem que descontrair um pouquinho, às vezes a gente tem que falar algo meio... para a gente não levar muito pesado, às vezes, tá vendo? Esse papo essa notícia sobre a nossa política. A nossa política está invertida, está muito invertida. Isso é muito ruim para o nosso país. Ver que ele tirar dinheiro da educação, dinheiro de Bolsa Família, tirar o dinheiro tudo enquanto for lugar, tirar o dinheiro da nossa segurança, tirar dinheiro tudo enquanto for lugar, porque não tem.
E ele é um governador gastador. Ele não dorme em hotel de trânsito, por exemplo, na embaixada. Ele gosta de hotel 5 estrelas ou de 10 estrelas, tá vendo? 5 ou de 10? 10 ou 5? Acho que 10 estrelas. Não gosta dessa. Ele gasta muito, gasta bem. Entendeu? Gasta bem. Mas nós fomos idiotas que votamos nele. Eu não votei, que essa conta não é minha, mas os caras votaram aí nele, tá vendo? Os caras votaram nele aí. Tá ok, gente? Se inscreva e compartilhe. 2026 tá logo aí. Se o Bolsonaro não entrar, ele vai eleger uma ou um candidato que vai ser tão bom quanto o Bolsonaro. Se inscreva e compartilhe. Vamos lá. Exatamente. Primeiramente, né, dizer que não possui qualquer material comprometedor sobre o ASEF, né? Ressalto que confio no advogado do Bolsonaro, porque esse mesmo já demonstrou ser um patriota, né? Diferentemente do que a gente vê por parte dos advogados do Lula, né? Inclusive, um deles foi escolhido para o STF de forma ilegal, né? Vilipendiando, por exemplo, o critério da impessoalidade, né? Nenhum presidente poderia indicar um amigo pessoal à corte, né? Mas não foi o que aconteceu, né? Não foi o que aconteceu nesse caso, né? Novamente, o Lula cometeu um crime, né? Mas acabou sendo impune, né? Por um sistema, né? Por um sistema que quis porque quis elegê-lo naquela anormalidade de outubro de 2022, né? Mas além disso, né, esse sistema quis tirar o Bolsonaro da presidência, né? Porque de fato, né, a gente vê claramente que o sistema não quer um honesto nesse posto, né? Claramente a gente vê um sistema fazendo um desserviço ao Brasil, indo de encontro à agenda esquerdista, diferentemente de uma agenda mais patriótica, né? De uma agenda que valorize, por exemplo, os valores cristãos, né? Porque de um lado está o cristianismo, do outro lado está o comunismo, né? Ponto final, né? Não existe cristão de esquerda. Tirem isso das suas mentes, né? Tirem isso das suas mentes. Porque de um lado está o cristianismo, de outro lado está o comunismo, né? Você escolhe seu lado, né? Agora, não há um regime comunista que tenha sido democrático. Afinal de contas, a premissa do comunismo já é avessa à democracia, ou já é avessa ao cristianismo, né? Tirem suas próprias conclusões, né? O ASEF já tem se mostrado um cara, além de ser um cara confiável, né, de confiança, é um cara de direita. Claramente você vê que é um cara de direita porque é acusado por diversas falsas narrativas por parte da imprensa, né, por essa imprensa esquerdista, né. Todas as narrativas inventadas pela imprensa não passam de mentiras, né. Estão fazendo com a ASEF o que fazem com o Bolsonaro. Ponto final, ponto final. Não há muito mais o que a gente delongar sobre esse assunto, né? Afinal de contas, como é que é o modus operandi dessa imprensa? É o modo da mentira, é o modo da desinformação, é o modo de analfabetismo funcional, vou usar esse termo aqui, né? Porque eu sigo aqui a mesma linha do Olavo de Carvalho. Para mim, a imprensa do Brasil, 99% dela, é máquina de propaganda comunista. Máquina de propaganda comunista, né? E a gente não pode credibilizar essa empresa daqui do Brasil de jeito nenhum, né? É só você pesquisar por Bolsonaro no Google que você vai
ver centenas ou até mesmo milhares de matérias contra ele, né? Enfim, a nossa imprensa, a maioria dessa imprensa daqui do Brasil, tem viés. E, logicamente, é o viés da esquerda, né? Agora, é muita hipocrisia um jornalista não defender a liberdade de expressão, né? Sendo que você vê alguns deles até mesmo defendendo o PL 2030, que é o caso dos tais jornalistas da Globo, né? Ali no texto do PL 2030 até prevê uma suposta transparência, só que na prática, né, o projeto prevê a censura, né? O PL 2030, segundo Flávio Dino, quer velepudiar, né, por assim dizer, as ideias de direita. Ele disse escancaradamente isso recentemente, né? Mas não só isso, o PL 2030, né, prevê a censura de toda a população que venha a criticar o desgoverno do PT. Ponto final, né? Então, o que o PT quer fazer é o que se tem visto em países totalitários. Cuba, Venezuela e Nicarágua, por exemplo, né? Não é muito diferente, né? Porque eu costumo até dizer, né, que o LARAP, né, o Lula, é um projeto de Maduro, né? Porque o Brasil não chegou numa Venezuela. Inclusive eu quero aqui até, assim, até falar assim contra esses que ficam falando que o Brasil já virou uma Venezuela. Há algumas situações nas quais o Brasil se assemelha a esses países totalitários, mas não chegou nesse ponto. Né? Afinal de contas, por exemplo, né, um exemplo aqui eu posso dizer, né, o Brasil não teve seu Congresso fechado ainda, né? Por mais que esse seja o desejo do Larápio, isso não aconteceu, né? Mas, entre outras palavras, eu repudio, né, essa matéria disseminada pelo Globo, né, contra o ASEF, né, e acabou, inclusive, né, quero aqui citar, né, que acabou de sair uma matéria do jornal Hora Brasília, né, que, segundo a matéria aqui, que diz, né, é falso a notícia da Globo News que Bolsonaro, Flávio e Queiroz temiam serem gravados por ASEF. Né? Então é mais uma narrativa que caiu por terra de uma imprensa que não tem compromisso nenhum para com a verdade. Né? A imprensa do Brasil vive nesse eterno 1º de abril. E outra. Essa imprensa daqui do Brasil não se retrata pelas matérias errôneas que dissemina. Né? Eles apostam naquela frase, né? Quanto mais uma mentira é disseminada, aquela mentira se torna verdade. Sendo que, logicamente, isso é um lema esquerdista, né? É um lema comunista, né? Porque a frase em si, por si só, já é toda uma mentira, né? Já é citada mentira nela, mas ela totalmente é uma frase assim, mentirosa, né? Que inclusive, né, é disseminada, né? Eu acredito que é uma frase esquerdista, né, entre outras palavras, né? Mas enfim, quero aqui prestar meu apoio irrestrito ao ASEF, advogado Bolsonaro, e novamente, né, repudiar essa imprensa daqui do Brasil que, de novo, né, tem um compromisso com a desinformação, diferentemente, né, de portais de direita, né, Hora Brasília, Pleno News, Revista Oeste, que tem compromisso para com a verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É esse o caminho que a gente deve seguir, né? Afinal de contas, a gente
A gente precisa combater essa esquerda jogando pelas armas opostas, né? Pelas armas da verdade, pelas armas da defesa das liberdades individuais, propriedade privada e o Estado mínimo, né? Afinal de contas, o governo Bolsonaro, né, foi um exemplo de um governo funcional, né? Entre 20 a 25 ministérios, ministros escolhidos a critérios técnicos, diferentemente do que vemos agora, através desse desgoverno, né? Que são escolhidos através de viés ideológico, né? Enfim, para que 37 ministérios, né? Enfim, parabenizo aqui o ACEF, né? E presto meu repúdio a essa imprensa daqui do Brasil. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante o seu compartilhamento. Lembrando que nós temos live nesse canal, gente, toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, se você puder, leve para o seu grupo de WhatsApp, Facebook, Telegram, espalhe a notícia desse canal aqui para todo mundo, é muito importante. Exatamente. Canal de direita que apoia Jair Messias Bolsonaro. Exatamente. Okay. Eu tenho aqui algumas informações para a gente fechar essa live. Oposição retoma a maioria na CPI do MST, tá ok? Show. Gazeta Brasil. Temos aqui uma outra notícia. Elon Musk elogia alcance do primeiro post de Trump após, no Twitter, né? Após 2 anos. Impressionante, né? Então ficou dessa forma, né? Gazeta Brasil, Cidade Online, vamos lá. Bolsonaro recebe hoje mais um título de cidadania, né? Provavelmente em Minas Gerais, né? Revista Oeste, Bolsonaro processa hacker da Vaza Jato, né? Eu já adiantei essa informação aqui nessa transmissão ao vivo, né? E tá aqui, ó, Revista Oeste, deputado vai pedir impeachment de Lula depois de falas sobre Dilma. Revista Oeste, tá ok? Informação aqui na primeira linha, né? Vamos dizer assim. Enfim, vamos aqui, né? Tem uma matéria aqui também no Hora Brasília, né? Bolsonaro refuta suspeitas de lavagem de dinheiro, 17 milhões de doações. Ele classificou, né, essa acusação como absurda, né? Absurda, abre aspas, fecha aspas, né? Hora Brasília. Vamos seguindo aqui com uma outra matéria, né? Matéria aqui do jornal Pleno News. Bolsonaro é aclamado no palco do rodeio de Barretos. Tá Pleno okay? News. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma matéria, né? Enfim, basicamente é isso, né? A gente vai encerrando essa live por aqui, né? Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta por volta das 19 horas no horário de Brasília. Tá ok, meus amigos? Eu desejo a todos aí uma maravilhosa semana, uma semana de bênção, de paz. Vamos lutar por um país melhor. Vem aí dia 7 de setembro, se puder, bandeira verde e amarela. E vamos ajudar o nosso país aí. Temos mais orientação daqui até o dia 6, dia 7 de setembro. Tá ok? Se inscreva e compartilhe. Voltamos na quarta-feira. Tá ok, gente? Tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo. Valeu. Gente, um abraço. Até quarta-feira. Boa noite a todos. Fiquem na paz.